Olá, está começando mais um Cenários. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo jovem, que é um tema cada vez mais relevante num país em que a geração Z e os jovens millennials estão liderando iniciativas inovadoras, criando startups e movimentando setores estratégicos da economia. Para essa conversa, a gente vai receber aqui o Jefferson Cavalcante, que é analista do Sebrae Ceará, e o Lucas Melo, conselheiro da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. Tudo bom, Jefferson? Seja bem-vindo aos Cenários. Olá, Kélia. Olá, pessoal. Olá, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Olá pessoal, tudo Bem, bem? Obrigado pelo convite mais uma vez, vai ser um prazer falar com vocês. muito bem, obrigada, Lucas. Pessoal, eu quero começar aqui com o Jefferson, falando para a gente como que está o cenário atual do empreendedorismo jovem no Brasil e quais foram as mudanças mais relevantes nos últimos anos. Então, Kélia, para a gente começar a entender essas mudanças do empreendedorismo jovem, a gente tem que olhar num sentido mais amplo, né? Olhar realmente essas mudanças que o mundo do trabalho apresentou nos últimos anos e o que o jovem ele tem enxergado a partir disso. Então, essa nova geração, a geração Z, os millennials, né? Eles têm cada vez mais procurado jornadas de trabalho que lhe tragam mais flexibilidade, que seja mais conectado ali com o seu propósito de vida, um modo onde eles possam equilibrar a vida pessoal e o trabalho. Então, essas características dessa nova geração e a forma como eles se relacionam com o mundo do trabalho tem aproximado cada vez mais esses jovens do empreendedorismo. Então, eles acreditam que empreender em projetos que estejam mais alinhados aos seus valores, às suas causas, tem é, tem um efeito mais positivo do que uma jornada de trabalho mais formal. Então, o empreendedorismo aparece para eles como uma opção. Então, hoje, no Brasil, para vocês terem ideia, a gente tem quase 5 milhões de jovens empreendedores, né? Isso representa, no total, 16% dos donos de negócio, de todos os donos de negócio do nosso país, 16% são jovens. Esse número ele cresceu 25% na última década, né? E apesar do que muitos negócios acabaram fechando durante a pandemia, o empreendedorismo jovem ele também apresentou uma queda, mas ele se recuperou nos últimos anos e voltou para aquele grau de estabilidade ali, mostrando que o empreendedorismo da juventude, né, ele é uma força constante, cada vez mais transformadora realmente do nosso país. Então a gente tem aí muitas mudanças que aconteceram no mundo mesmo do trabalho e a forma como esses jovens têm percebido realmente essas características. Lucas, o Brasil é frequentemente citado como um país de empreendedores por necessidade. Então, fala Sim. para a gente hoje, entre os jovens, o movimento ainda é mais por necessidade ou por oportunidade? Olha, excelente essa tua pergunta, porque eu sou de uma geração onde meus pais, né, a geração dos meus pais, era aquela geração da busca por estabilidade, por um emprego formal, por concurso público, né? Meus pais são concursados. E já a minha geração, né, eu tenho 32 anos, né, e eu vejo também na geração mais jovens a busca muito grande por empreender, né? Essa questão do trabalho de estabilidade, de você passar muitos anos no emprego, ou você almejar uma carreira de funcionalismo público, é algo que não está mais tão presente na mente dos jovens hoje. Então, realmente, essa questão da busca pelo empreendedorismo, muitas vezes tem sido almejada não só por necessidade, muitas pessoas hoje não conseguem se enxergar ocupando uma cadeira de funcionário, e aí realmente querem ter os seus desejos próprios, querem fazer as coisas do seu jeito, e aí acabam buscando o caminho do empreendedorismo para poder realizar as suas vontades, né? Realizar seus sonhos. Então, nunca se teve tantos, como o próprio meu amigo disse aí, né? Como o meu próprio amigo Jefferson disse, nunca teve tantas pessoas querendo empreender hoje em dia, né? Principalmente jovens. Perfeito. E Jefferson, fala para a gente qual que é o perfil do jovem empreendedor brasileiro em 2025 e 25 e o que é que mais diferencia essa geração de hoje das anteriores.
Pronto, Kélia. Olha, as pesquisas recentes, inclusive está aqui saindo do forno a pesquisa GEM, que é uma pesquisa mundial que fala sobre o empreendedorismo no Brasil e no mundo, né? Que o exemplar lançado recentemente, ele vai mostrar que a gente está vivendo um movimento inédito no Brasil. Essa geração atual, a gente está com a geração mais escolarizada, mais conectada e mais diversa que se lançou no empreendedorismo nos últimos anos, né? E isso vem trazendo novos valores, novas perspectivas, novas práticas para os negócios. Então, assim, essa geração, se a gente for olhar para o perfil numérico, né? É uma geração onde quase 50% já concluíram o ensino médio, mais de 25% estão no ensino superior e 10% estão negociando trabalho e estudo, né? É uma geração onde a gente percebe, dentro dessa faixa etária, né? Dos 18 aos 29 anos, que é considerado o empreendedorismo mais jovem aí, 57% se declaram como negros, né? São ali pessoas pretas e pardas. E a gente também observa, né, o quanto a gente ainda tem que crescer no empreendedorismo feminino, do público jovem, por exemplo. Hoje, só 37% desses donos de negócios da juventude, né, são do público feminino. Esse número não é muito diferente do quadro geral de donos de negócio, é inclusive ligeiramente superior, mas apresenta aí um perfil de oportunidade que a gente precisa desenvolver. Então, se a gente fosse traçar, né, mais assim, um perfil dessa nova geração, é uma geração que chega no mercado já trazendo e buscando formação acadêmica, que busca uma capacitação constante, tem mais abertura para essa qualificação, para entender que precisa melhorar mais, já traz o uso intensivo da tecnologia, então é uma geração que está extremamente conectada. Aí também dentro dessa pesquisa já mostra que 80% desses jovens empreendedores eles já utilizam os computadores e os dispositivos móveis nos negócios e também já fazem o uso de inteligências artificiais, de assistentes virtuais. Então é uma geração que já vem realmente bem conectada e bem digitalizada dentro do mundo dos negócios, tá? Então eles têm esse perfil aí que diferencia das gerações anteriores que muitas vezes contavam apenas com a experiência, né, com o que eles já conheciam de determinada área para realmente começar a empreender. Certo. E, Lucas, a geração Z tem mudado a forma de empreender, né? A gente vê que a forma, como vocês falaram, né? A forma de empreender das gerações passadas é completamente diferente da forma que a geração Z está empreendendo hoje, né? Então, fala pra gente o que que essa geração traz de mais marcante para os negócios. O que é que eu consigo enxergar, principalmente de formas diferentes de de construir um negócio? A gente vê que a forma da liderança, né, dos jovens hoje, quando se fala no empreendedorismo, é bem diferente do que a gente vê em empreendedores mais antigos, né? Antigamente você via uma empresa com uma estrutura organizacional muito hierárquica, né? Você via que as pessoas respeitavam muito essa questão de hierarquia, de você ter que respeitar a sua liderança, de você não poder expressar tão bem as suas opiniões. E hoje você vê que os jovens empresários, eles têm uma forma diferente de lidar com isso, né? Eu vou dar o exemplo da minha empresa, né? Eu trabalho num setor que tem muitos empresários jovens, né? Eu trabalho no setor de energia solar. E o meu setor de energia solar é um setor novo, né? Um setor que, se você fosse pegar 10 anos atrás, tinham pouquíssimas empresas no setor. Então, é um setor novo. Muitos empreendedores que estão no setor são jovens e você vê que são empresas que têm uma estrutura organizacional diferente, né? Muitas vezes os funcionários, eles têm um contato diretamente com os líderes, né? Com os donos da empresa e há muito essa troca de experiência e de conexão para que a gente possa realmente colocar em prática a sugestão de todos. Então você vê que é uma estrutura organizacional bem menos hierárquica, onde as decisões a serem tomadas, obviamente, são dos donos, mas para eles poderem pautarem as suas decisões, eles se apoiam muito na opinião dos funcionários, né? Dos funcionários para poder, de fato, conseguir chegar em melhores ideias e, óbvio, conseguir fazer com que as coisas andem mais rápido, porque a gente está falando que no mundo de hoje as decisões têm que ser tomadas cada vez mais rápidas, porque
muitas vezes é difícil você conseguir construir uma opinião do que é certo e do que está errado, né? As coisas mudam muito rápido hoje em dia. Então, essa questão de tomadas de decisão, de acertos e erros dentro da empresa tem que ser algo que tem que ser muito dinâmico, né? E muitas vezes, quando você pegava estruturas muito hierárquicas, uma estrutura organizacional realmente muito comprida, né? Vamos dizer assim, né? Numa pirâmide, você tinha dificuldade de tomada de decisão, você tinha realmente dificuldade para mudanças, que hoje, quando os jovens estão nesse papel de empreendedorismo e de liderança, eles pautam as coisas de uma forma diferente. Eles pautam realmente uma coisa para ser mais prática, mais direta, menos hierárquica e realmente podendo ouvir mais os seus liderados. Entendi. Jefferson, quais são os principais desafios enfrentados pelos jovens que decidem empreender aqui no Brasil? Olha, os principais desafios, eles estão conectados tanto com o contexto econômico, que impacta todos os empreendedores, mas os jovens sentem, né, também sentem mais fortemente, quanto à própria fase da vida em que eles estão. Então, assim, o primeiro deles é o acesso ao crédito, ao capital, né? Muitos ainda não possuem histórico financeiro ou garantias, e isso vai trazer para eles algumas dificuldades na hora de obter investimentos para crescer, para iniciar o seu negócio, para ter capital de giro, para fazer a empresa se manter de maneira mais saudável, né? Então, o acesso ao capital é o primeiro de todos, mas a gente também pode trazer aí a maturidade de gestão, né? São negócios que são liderados por jovens, muitas vezes são quase que laboratórios. Alguns estão fazendo a faculdade, abrem suas empresas e aí vão aprendendo e praticando, né? Então, esses negócios liderados por jovens, eles são mais recentes, eles são mais vulneráveis a crises, né? Ainda não se tem tanta maturidade para a gestão como um negócio mais consolidado. E isso ficou bem evidente na pandemia, quando esse grupo foi o mais afetado. Muitas empresas, né, de empreendedores mais jovens fecharam porque não tinha também essa flexibilidade aí para conseguir se manter dentro desse período. Outro ponto que a gente pode elencar é a necessidade que eles têm de conciliar ali estudo, vida pessoal, trabalho, né? Então eles estão numa fase em que eles precisam ali se dividir, já 10% estão ainda no ensino superior, mas a gente também pode elencar as barreiras como burocracia, a insegurança jurídica, a carga tributária, né, que pesam sobre qualquer empreendedor, mas que são mais desafiadoras para quem está começando agora. Então, esses jovens, eles possuem criatividade, energia, tecnologia, o domínio da tecnologia, mas eles ainda precisam realmente desse apoio para superar essas barreiras e transformar as ideias em negócios. Certo? O Jefferson falou agora dos obstáculos, né, dos desafios. Então, Lucas, eu gostaria que você falasse para a gente quais são as oportunidades mais promissoras para o empreendedorismo jovem nos próximos anos. Perfeito. Falando de Brasil, a gente fala muito que o Brasil é uma terra das oportunidades, porque como a gente tem um país que tem muitas necessidades de melhoria, acaba que você acaba aparecendo muitas oportunidades de empreender aqui no Brasil. E aqui vão algumas dicas que eu falo que eu tenho visto de grande destaque realmente nos diversos setores aqui da economia que o empreendedorismo jovem conseguiria ter uma boa oportunidade, né? Uma delas, que tem inclusive a ver com transformação de tecnologia e novos mercados, é a parte da economia de transição energética. Então, hoje a gente fala que o Brasil ele é, a nível mundial, um dos centros do desenvolvimento da energia limpa, né? Então, a nossa matriz energética é extremamente limpa e tem um espaço muito grande para desenvolvimento de empresas vinculadas ao setor de energia, como energia solar, que é onde eu atuo, armazenamento de energia, mobilidade elétrica, que é outro assunto extremamente relevante que está crescendo muito aqui no Brasil, né? Dado o crescimento de marcas como você tem visto aí na rua, como BYD, GWM, dentre outras, que tem aumentado a presença no nosso dia a dia. E outra coisa também que tem acelerado muito no desenvolvimento e tem sido muito promissor também é a transformação digital acelerada. Então, você vê tecnologias como a inteligência artificial, blockchain, tecnologias de automação barateando cada vez mais e trazendo oportunidades para que as pessoas possam empreender nessa área.
Então, hoje, um jovem que tenha realmente uma boa capacidade de aprendizado, ele consegue, através da inteligência artificial, não só criar produtos diferenciados para oferecer a empresas e a prestadores de serviço, como também tem uma grande oportunidade para trazer novas tecnologias, né, e novos produtos para o mercado de trabalho. Então, isso aí é algo que realmente tem uma permissividade muito grande. Você não obrigatoriamente precisa ser uma pessoa do setor de tecnologia que codifica, que é um expert em criação de códigos. Hoje você nem precisa mais ser tão especialista nisso para poder realmente criar uma empresa voltada para essa área da área da tecnologia, porque hoje as ferramentas que estão disponíveis no mercado para transformação digital estão muito acessíveis, né? Para todo mundo basta realmente você ter um bom aprofundamento e realmente ter boas ideias nesse setor. E falando aí aqui de outros setores também, né, que eu acredito ser muito forte. Hoje, a geração Z, os jovens, eles estão muito ligados à proposta e autenticidade. Então, quando a gente fala de economia circular, economia criativa, você vê que tem muitos jovens que estão conseguindo se destacar por poderem criar produtos e serviços vinculados ao propósito deles. Então, hoje, eu vou dar um exemplo aqui de um setor que eu gosto muito de acompanhar, que é o setor de wellness e bem-estar. Hoje você tem diversas marcas de alimentação, marcas fitness, marcas de suplementação, alimentos saudáveis, alimentos naturais, terapias, saúde mental, turismo do bem-estar, marcas brasileiras especializadas nisso, criadas por jovens que tem se destacado porque a pessoa que está por trás da marca é uma pessoa que vive aquilo, que vive aquele propósito e consegue transformar aquilo de forma autêntica, né? Você tem uma série de exemplos no mercado que estão realmente revolucionando essa questão do wellness e do bem-estar, por exemplo. E aí, é óbvio, a pessoa que gosta disso e quer se destacar nisso, hoje a tecnologia da informação consegue promover uma questão como essa, tá? E aí um outro assunto também muito interessante que é sobre mudança demográfica e cultural é que a gente tem que essa geração, por ser mais empreendedora e estar atrás também de ter um consumo mais consciente, acaba que favorece também a gente a criar marcas que tenham um propósito vinculado muito forte com tudo isso que eu falei, com a questão do bem-estar, com a questão do impacto ambiental positivo, com a questão de uma transição energética limpa. Então, você vê que tem hoje muitas marcas conversando sobre isso, empreendedores jovens conversando sobre esse tipo de assunto e tendo sucesso. Então, eu vejo que para esse empreendedor jovem que quer realmente se destacar, hoje ele tem uma boa oportunidade dentro desse espectro que eu falei. Certo. Jefferson, falando agora de presente, né? O Lucas falou sobre as oportunidades, né, futuras. No caso, Jefferson, eu queria que você falasse hoje, presente, quais são os setores que estão em maior evidência entre os jovens empreendedores? Pronto. Esses setores que o Lucas trouxe, eles já começam a se desenvolver hoje. A gente já vê, né, a presença desses jovens realmente na economia criativa, né, trazendo ali algo mais conectado com as suas paixões. Mas a gente percebe que, inicialmente, né, esses jovens hoje, eles começam nos setores de serviço e comércio. Por quê? Pela facilidade de entrada, pelo baixo custo inicial, né, mas eles já trazem um diferencial que, apesar de muitas vezes eles entrarem em áreas mais tradicionais, de negócios mais tradicionais, eles já trazem muitas vezes processos digitalizados, já utilizam mais facilidade das redes sociais, a inteligência artificial para ganhar competitividade, né? Então, a gente vai ver aí um crescimento também desses jovens nos setores ligados à tecnologia, né? Mais fortemente a questão de programação, desenvolvimento de aplicativos, de conexões aí enfim, com as mais diversas, da tecnologia com as mais diversas áreas, né? Como o Lucas falou, de juntar ali o wellness com a tecnologia, e aí vem as health techs, as edtechs, e vai uma série de empresas terminando com techs aí no final, conectando realmente a tecnologia a todo esse ecossistema. E aí a gente tem a economia criativa, a alimentação saudável, a própria sustentabilidade, negócios que funcionam e operam
plenamente no digital, né, sem uma presencialidade. Então, hoje a gente observa muito fortemente a conexão dos jovens com essas dinâmicas e com esses setores econômicos, mais propriamente. Lucas, qual o papel das universidades e centros de pesquisa no estímulo ao empreendedorismo jovem? E eu queria que você falasse também o que é que já funciona bem, né? O que é que a gente já tem em ação, né, funcionando, e o que é que ainda precisa melhorar. Perfeito. Vou falar aqui de uma iniciativa que a própria AGE promoveu e esse ano foi a quarta edição que aconteceu, que foi o Startage, que foi um hackathon, né, voltado para a criação de startups, promovido pela AGE, sempre em parceria com universidades, certo? Então, esse tipo de iniciativa, por exemplo, ano passado a gente realizou na Unifor, né? A Unifor tem um centro de Tecnologia e Desenvolvimento dentro do campus da Universidade de Fortaleza, que é justamente para promover essa questão do empreendedorismo, e nós reunimos na edição em torno de 40 empresários, e eles tiveram tanto empresários como também alunos universitários, e eles tiveram essa oportunidade de, durante 3 dias, criar uma startup, sempre voltada a alguma temática específica. No passado, a gente trouxe a temática do ESG, e aí, a partir disso, a gente conseguia elaborar, né? Eles criavam grupos, e esses grupos iam elaborar uma determinada ideia, né, de negócio, e iam apresentar para a banca de jurados, que tinham tanto pessoas do corpo docente da universidade, também empresários, né, empresários do setor que estavam patrocinando a iniciativa, e ver qual iniciativa poderia ser agregada a determinada solução proposta naquela situação, né? Então, a gente conseguia ver um fomento muito grande ao empreendedorismo jovem nesse tipo de iniciativa, por exemplo. Esse ano já foi realizado dentro da universidade, não dentro, mas em parceria com a Universidade Federal do Ceará, onde a gente fez a mesma modelagem, só que dessa vez trouxe mais alunos universitários, e aí a grande proposta era essa, né? Era poder incentivar os alunos a construir essa questão do desenvolvimento, né, do empreendedorismo jovem. E aí, falando já em centros de pesquisa, na minha visão, eu acredito que a universidade e os centros de pesquisa têm que estar mais conectados ao mercado do empreendedorismo. Hoje tem melhorado bastante, mas é algo que, se você for comparar com outros países, você pega aqui o nosso vizinho Estados Unidos, eles têm uma grande conexão entre o mercado empreendedor, né, o mercado, não só o mercado de trabalho, mas ao setor do empreendedorismo e às universidades de forma muito forte, né, através de patrocínios, pesquisas, etc. Então, você tem muita troca entre as empresas e a universidade, que aqui no Brasil poderia também ter esse tipo de incentivo, tá? Mas, óbvio, tem iniciativas no Brasil que funcionam, né? Você pega lá em Recife como o Porto Digital, que é um ambiente específico, né, para um parque tecnológico a ser desenvolvido, que é uma iniciativa da cidade de Recife. Você pega o Cubo Itaú, que é uma iniciativa empreendedora do Banco Itaú, dentro de São Paulo também, para poder incentivar o empreendedorismo. Então, iniciativas como essas, né, eu acredito que tem uma grande oportunidade de desenvolvimento, né? O Brasil ainda hoje ele investe pouco em pesquisa em pesquisa e desenvolvimento, né? A gente está falando que menos de 2% do PIB é investido nisso. Mas, como eu falei, a gente tem espaço para crescimento. Eu olho com otimismo o que tem sido feito e eu acredito que a gente, em alguns anos, vai conseguir transformar esse cenário para melhor. Certo. Jefferson, agora. O Sebrae possui várias frentes de apoio ao empreendedorismo no Brasil, né? Então, fala para a gente como que a entidade tem atuado para apoiar esses novos negócios e estimular a inovação entre os jovens. Bacana. Olha, o Sebrae, ele começa a trabalhar o empreendedorismo com a juventude ainda no ensino fundamental. A gente tem um programa nacional que chama Programa Nacional de Educação Empreendedora, onde, através de parcerias com as secretarias municipais de educação, a gente leva para dentro das escolas públicas as metodologias educacionais do Sebrae que são conectadas com o mundo do empreendedorismo. E aí a gente vai no ensino fundamental, no ensino médio. Hoje, aqui no Ceará, a gente
tem uma parceria com as escolas estaduais de ensino profissional, onde a gente atende por ano mais de 20 mil estudantes, e no ensino fundamental são mais de 340 mil estudantes que a gente está levando as metodologias e as abordagens de educação empreendedora do Sebrae. Essas metodologias que a gente começa a trabalhar na escola, o empreendedorismo como uma lição aí que vai desde cedo, elas não prezam ainda pelo desenvolvimento de negócios, mas elas prezam pelo desenvolvimento de características, de comportamentos, de competências que vão ser importantes para esse jovem, caso ele queira abrir um negócio próprio, ou caso ele queira seguir no mercado formal. Então, a gente vai trabalhar realmente com o que a gente chama de comportamentos empreendedores. No esse jovem ele quiser empreender e mais voltado ali para o ensino superior, a gente já começa a trabalhar numa linguagem realmente de modelagem de negócios, de planos de negócios, de startups. E aí esse jovem ele se conecta com o Sebrae por meio das trilhas de inovação, onde a gente permite que esse jovem ele se conecte com todo o ecossistema, né? Conectando ele aí com as universidades, com as outras instituições, com participação em eventos e tudo mais, realmente dando o apoio para que esse jovem ele possa empreender, para que ele possa tirar as suas ideias do papel e ele possa então alavancar. Então, o Sebrae começa com essa juventude quando eles ainda nem têm a ideia do que eles querem empreender de fato, mas ali desenvolvendo realmente a intenção empreendedora, né? O Sebrae é parceiro realmente desse jovem que vai ali ajudá-lo a transformar essas ideias em negócios viáveis. E aí depois ele entra numa esteira junto com o Sebrae, sempre se desenvolvendo, desenvolvendo a si mesmo e desenvolvendo o seu negócio. Muito bem. É, Lucas, que mudanças estruturais o Brasil precisa implementar para fortalecer o empreendedorismo jovem? Rapaz, o Brasil, a gente fala que não é um país para amadores, né? O Brasil é um país que a gente fala que não é para amadores no sentido do empreendedorismo, porque ele tem o principal ponto é a questão tributária, que a gente tem uma questão tributária que é complexa no Brasil, não falando que os impostos aqui são altos, porque a gente sabe que em vários outros países que também de países desenvolvidos também tem uma carga tributária alta, mas a gente fala no sentido de simplificação tributária. Então, o ambiente regulatório no Brasil, ele é um pouco complexo. Isso aí é um dos entraves, né? Muitas vezes você precisa contratar um escritório de contabilidade para poder fortalecer a sua operação, que vão ter 10, 20 contadores para poder entender melhor as operações e conseguir fazer com que você tenha sucesso e lucro, tá? E a outra coisa também muito importante é você conseguir ter crédito acessível. Hoje, essa questão de ter crédito acessível para todos é algo que também dificulta muito o desenvolvimento do empreendedorismo no país. Você fala na situação atual que a gente está no Brasil com a Selic a 15%. E a Selic é basicamente a taxa de juros para que os bancos tomem dinheiro. E aí esse banco vai botar essa taxa mais a taxa dele para a gente poder ter acesso a crédito. E aí, muitas vezes, créditos como esse acabam inviabilizando eu pegar qualquer operação. Não inviabilizando, mas tornando eu querer tomar risco muito caro. Então, fica caro para poder tomar risco e ter uma iniciativa melhor para querer ousar, para poder crescer no negócio, para poder fazer algum tipo de alteração no meu modelo de negócio. E aí, muitas vezes, por conta do crédito caro, a gente acaba estagnando, né? Muitas pessoas do setor do varejo, por exemplo, olham uma taxa de juros como essa a 15% e falam muitas vezes que tem vezes que nem preferem não ousar, não querer abrir novas operações, algo do gênero, porque o crédito do mercado não está acessível. Então, isso aqui são duas coisas muito importantes. Já falando sobre infraestrutura e educação, eu vejo que tem um espaço muito grande para uma melhoria da educação básica, ou da melhoria da educação básica para a gente poder inserir assuntos como empreendedorismo cada vez mais dentro das escolas. Então, você vê algumas escolas hoje, né, tanto ensino médio e ensino fundamental, do governo do estado e da prefeitura, que já estão conseguindo, né, nessas de tempo integral, inserir
conteúdos como esse do empreendedorismo. E eu acredito que tem que ser difundido cada vez mais para que o jovem possa, ao sair de um colégio, com uma mentalidade um pouco mais formada, para ele entender o que é que de fato ele quer fazer na vida, que muitas vezes é uma dúvida do jovem, né? Ele acaba o colégio, sai ali do ensino médio com incertezas muito grandes. No meu caso, eu era bom em matemática, física e química, então eu vou fazer engenharia. Muitas vezes a mentalidade que a gente tem quando sai da universidade é essa, né? Porque a gente não consegue ter uma noção melhor do que é o mercado de trabalho, do que é empreender. E eu acredito que essa questão do ensino melhor, né, da inserção desses conteúdos na educação básica vai ajudar muito, tá? E aí a gente segue esse caminho, né? Falamos aí de questões tributárias, questões financeiras com relação ao acesso a crédito, falamos de educação, e a outra coisa para a gente poder finalizar sobre esse assunto do que pode ser melhorado é também a desburocratização. Então, ter facilidades para a gente poder abrir e fechar empresas é algo que pode cada vez mais melhorar. Já tem avançado muito, a gente vê, né, se você quiser abrir uma MEI ou algo do gênero, você faz o processo praticamente todo online, e eu já até aqui no estado do Ceará, né, o governo do estado também tem facilitado essa questão de abertura de empresas, mas é algo que cada vez mais a gente precisa estar melhorando aqui no Brasil para que a gente tenha um ambiente bem desburocratizado para o empreendedor. Muito bem, para a gente encerrar aqui os cenários, que a gente já está chegando ao final aqui do programa, que conselho vocês dariam para os jovens que sonham em empreender e transformar suas ideias em negócios de impacto? Gostaria de começar com o Jefferson e em seguida a gente escuta o Lucas, tá bom? Olha, se eu pudesse deixar um conselho para os jovens, eu diria para eles olharem para além da parte técnica. Eu sei que é importante a gente aprender mais sobre marketing, sobre vendas, gestão de pessoas, planejamento, todas essas áreas elas são importantíssimas. Mas eu também acho, e a gente preza muito, né, que ter que elas não são suficientes, né? O que vai sustentar ali também esse negócio no longo prazo são as competências pessoais, comportamentais desses empreendedores, que são ali o que a gente chama de características do comportamento empreendedor, como persistência, resiliência, capacidade de comunicação, de se relacionar, né? São habilidades muito essenciais, principalmente quando a gente observa que mais de 92% desses jovens empreendedores, eles trabalham sozinhos, né? Então, eles não têm ali uma rede de apoio dentro da própria empresa deles para contar. Eles estão enfrentando ali as suas batalhas muitas vezes sozinhos, lidando com pressões, incertezas, né? Essas dificuldades. Então, é muito importante para a prosperidade desses negócios, para que eles possam lidar com essas pressões diárias, que eles desenvolvam um conjunto de características que vão ser lidas ali como características essenciais para esses empreendedores. Então, a minha dica é: vão além da parte técnica e invistam também em vocês enquanto sujeitos que empreendem. Perfeito. E bom, já sobre o que é que eu acredito que o jovem empreendedor precisa, né? Um grande conselho que eu gostaria de ter tido. Primeiro ponto, tenha essa vontade de se capacitar mais. Eu acho que o jovem, cada vez mais, tem acesso a muita informação. Então, hoje, nesse tempo de internet e de inteligência artificial, a gente consegue ter acesso a muita informação boa, de verdade, para poder, de fato, querer transformar nossos negócios. Então, se você sonha em empreender, é algo que você tem que levar a sério. Então, é algo que você tem que levar a sério porque não é um jogo simples, né? Como empresário, a gente vive sobre muito estresse, a gente vive sobre cenários de incerteza, a gente vive em situações que não existe a gente fala muitas vezes que não existe um botãozinho de desligar, né? Para nós que somos empresários, a gente está toda hora querendo não só melhorar nosso negócio, fazer com que a gente consiga crescer, empregar mais pessoas, mas principalmente entender que empreender é entrar nesse jogo de risco.
Então, você jovem que quer empreender, que quer ter sucesso, que quer ser feliz fazendo isso e realizar seu sonho, não desista, se capacite. Cada vez mais é muito importante você estar aberto a se capacitar. E uma coisa que sempre me falaram e que a própria AGE me ajudou muito nesses 6 anos que eu participei ativamente da associação foi a importância de você se associar a outros empresários. Então, a AGE, por ser uma associação plural, que ela não é setorial, né? Ela reúne empresários de todos os setores e tamanhos. Né? Basta você ser jovem e ter uma empresa. Então, isso me ajudou muito a abrir minha visão de mundo. E eu aconselho qualquer jovem no Brasil a fazer parte de uma associação empresarial como essa, porque esse movimento está no Brasil todo. É importante você trocar ideia com seus pares, é importante você ter esse relacionamento com outros empresários para que a sua mente consiga pensar melhor, pensar com clareza e o principal, não só compartilhar as dores, mas também os acertos com essas pessoas. Muitas vezes o empresário tem essa sensação de solidão, né? De ser ele sozinho ali no mundo, de os erros e os acertos caírem muito sobre as costas dele. E quando ele compartilha as suas vivências com outros empresários, com pessoas que são similares a ele, independente do tamanho do seu negócio, isso aí ajuda muito, né? Ajuda muito a você conseguir atravessar a sua vida de forma mais leve, de forma mais íntegra e, óbvio, com a possibilidade de evoluir cada vez mais. Então, o meu conselho, de fato, seria esse. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do Jefferson e do Lucas, nossos convidados de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.